Abra comigo Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, verso de número 1. Diz a Bíblia: E Pedro e João subiam juntos para o templo na hora da oração, a nona. Deus colocou essa palavra no meu coração, de Pedro e João, que subiam juntos para o templo na hora da oração, a nona. Todos conhecem o início da história e o final dela. Amém? Todos sabem que o Pedro e João foram para o templo. Na hora que entraram, estavam chegando no templo, na porta formosa havia um coxo. Quem sabe? Eu li essa história centenas de vezes. E as coisas simples da Bíblia precisam ser lidas centenas de vezes, principalmente para um povo chique, igual a gente aqui do Sul. Porque a gente olha a Bíblia e às vezes a gente quer tanta coisa chique, mas a simplicidade dela é extremamente poderosa. Eu li esse texto e eu fiquei imaginando a história, o percurso. A gente dá umas viajadas. Eu não vou trazer nenhuma exegese nova para vocês aqui. Até porque eu não sei nem o que significa exegese direito. Mas eu quero trazer para você algo do coração de Deus aqui. Eu vim para ser bênção para a sua vida. Eu quero falar sobre algumas coisas e antes disso, eu quero chamar a sua atenção para o Pedro e para o João. O Pedro e o João eram duas pessoas totalmente diferentes, a água e o vinho. E eles estão juntos, conforme diz a palavra, mas Pedro é uma coisa, João é outra. O Pedro é o revoltado, o João é o bonzinho. O Pedro é o afoito, o João é calmo. O Pedro é o esbaforido, o João é romântico. Um sabe dizer que ama, o outro não consegue, o outro tem dificuldade, fica dando uma tremidinha. Um é mais calmo, o outro é mais nervoso. Pessoas juntas, só que extremamente diferentes. Isso é uma lição extraordinária. É a primeira coisa que a gente precisa entender. Não é nem sobre isso que eu vou pregar. Mas se tem uma coisa que junta pessoas diferentes, são propósitos iguais. E aqui o propósito é claro. E outra, o Pedro e o João estão saindo do melhor congresso da história do planeta Terra. Pedro e João estavam saindo de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente um vento impetuoso invadiu aquela casa, e todos que ali estavam foram cheios do Espírito Santo de Deus, e foram ouvidas línguas repartidas como que de fogo. E, ei, você não deu nem glória a Deus aí? Isso é a maior loucura do planeta. Ninguém sabia o que era, mas de repente todos começaram a falar em outras línguas, mas aí o entendimento veio, porque não há presença do Espírito Santo sem entendimento no meio de bagunça. Aí eles se entendiam. E aí eu acho fantástico, os dois saem do maior congresso do planeta e estão indo para a oração. Quando que foi a conferência de vocês? 2 semanas? Tem gente que só vai voltar daqui 1 mês. Está saturado. Cara, culto todo dia. Ninguém merece. Todo dia. Aí agora eu tô cheio. É o crente de domingo. Ele veio domingo, ele só volta no outro domingo, porque ele já cumpriu a rotina dele. Agora aqui não. Eles estão saindo do congresso mais remefly da história. E eles dizem, nós vamos voltar. E agora a gente vai voltar para a oração. Aleluia. Isso aí é mais chato, né? Esse é interessante, isso, porque a gente é assim, agora a gente gosta de retiro, a gente gosta de congresso, a gente gosta de conferência. Agora falou de oração, já dá aquela pesada já. Porque entretenimento é melhor, só que aqui eu entendo que quando a gente é cheio do Espírito Santo de verdade, a gente fica tão apaixonado que quanto mais a gente tem, mais a gente quer. E aí Deus começou a tocar no meu coração, porque eu comecei a me apaixonar por Jesus. E eu comecei a andar com Ele, e a minha vida é um pouco culta com Ele. Eu estou 7 anos na fé, basicamente. E eu comecei a pregar, e eu comecei a ver que a minha vida vai ser muito breve. Oh, aleluia! Porque a nossa vida é breve, não sei se vou até 60, 70, 80, até 30, 26, é a idade que eu tenho. Mas eu sei que Jesus está voltando, e é muito rápido. E aí eu comecei a pensar o seguinte, bom, se Jesus está voltando, e eu não vou pregar o tanto que eu quero, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso deixar uma mensagem tão poderosa que quando eu pare de pregar, ela continue sendo pregada pela vida das pessoas que me ouvirem.
E aqui eu encontrei o subsídio para a minha vida espiritual, para o meu ministério, porque eu entendi aqui o que eu preciso fazer. Escuta só. O Pedro e o João estão voltando para o templo. Eles estão voltando para a presença. Eles estão voltando porque eles precisam. E aí a Bíblia diz que aonde eles iriam passar, havia um coxo, que desde o ventre da mãe dele assim era, não andava. E eu confesso que eu fiquei preocupado, porque eu leio a Bíblia, crente lê a Bíblia, eu leio a Bíblia, e eu já li coxo, paralítico, e eu pensava que tinha que ter uma diferença entre um e outro. Porque eu vi coxo e vi paralítico. Então eu pensei, não pode ser a mesma coisa. Paralítico não anda, mas coxo também não anda. Aí eu fui nas fontes teológicas mais profundas, eu fui no Google. E eu coloquei lá, o que é coxo? E eu descobri uma coisa, coxo não é alguém paralítico. Coxo é alguém que tem uma parte do corpo em falta, ou a metade dela. O manco é coxo, por exemplo. Tem gente que chama o manco de tá fundo, tá raso, que é esse é o manco. E eu fiquei pensando, cara, mas esse cara era manco, não era paralítico, por que ele não andou? Por que esse coxo, a Bíblia diz que ele não andou desde o ventre da mãe dele? É porque quando ele saiu coxo, alguém olhou para ele e provavelmente disse, cara, não adianta, você vai andar feio, então não é melhor nem andar. Fica do jeito que você está. E ele foi habituado naquilo. E a gente ouve centenas de vezes essa pregação, e a gente sabe que esse coxo no final andou, amém? Só que eu comecei a olhar com outros olhos, eu descobri que esse coxo tinha amigos. Esse coxo tinha amigos. Eu quero que você grave para a sua vida essa palavra, esse tema, os amigos do coxo. Diga para a pessoa que está do seu lado, o coxo tinha amigos. Então, escuta só, esse coxo que tinha amigos, que a gente a princípio não identifica na palavra, mas eles estão saltando, dizendo, ei, eu sou amigo dele. Estão claros aqui. Primeiro, a Bíblia vai dizer que o coxo era trazido à porta todos os dias. Todos os dias o coxo era trazido à porta, e da porta ele era levado para casa, para fazer uma coisa só, pedir esmolas. O coxo provavelmente estava no mesmo circuito onde Jesus passou, caminhou, mas ele nunca foi para lá para ser curado. Ele sempre foi com um propósito, pedir esmolas. E o coxo tinha um brother, um parceiro, um truta, um faixa, um amigão que todos os dias passava na porta dele e fazia isso aqui, ó. Coxo, partiu porta. Levava ele, colocava nas costas, levava para a porta. Chegava no final do expediente do coxo, ele dizia, cara, eu tenho que buscar o meu amigão, meu brother, meu faixa, meu truta, meu irmão, parceiro. Chegava lá e dizia, coxo, vamos embora. Acabou o teu expediente, levava para casa. Na cabeça do coxo, ele tinha um melhor amigo. E na cabeça do amigo do coxo, ele pensava, eu sou o amigo desse cara. E quando eu analisei isso, quando eu descobri esse personagem aqui, eu fiquei apavorado, porque essa era a única pessoa que o coxo poderia não ter conhecido, não precisava ter conhecido, porque esse cara, ele fez com que o coxo permanecesse coxo. Esse amigo, ele fez com que o coxo nunca tivesse mudado a circunstância dele. Esse brother, esse parceiro, viu o coxo toda a vida e nunca mudou a vida dele. E sabe, eu comecei a olhar para a nossa realidade, eu comecei a olhar para o meu ministério, e eu comecei a olhar para nós como igreja, como corpo de Cristo. E a gente é muitas das vezes dessa forma. A gente é amigo de coxo muitas das vezes. Aliás, todos nós convivemos com gente que está caída e que faz tempo que não sabe o que é andar. Todos nós andamos com gente todos os dias que estão mortas espiritualmente, fisicamente quase indo embora, e a gente todos os dias tem a responsabilidade de levar para a porta e da porta para casa. É só isso que a gente sabe fazer. E eu fiquei apavorado porque eu comecei a me encontrar aí. Porque quem faz isso só dá aquilo que a pessoa quer. Quem é amigo desse jeito não dá a verdade, dá aquilo que a pessoa pede. E o que ele pedia era, eu preciso de alguém que me leva para a porta. E ele dizia, eu vou te levar para a porta, eu sou teu amigo, é isso que você quer, é isso que eu vou te dar. E nós nunca vivemos isso tão verdade, não é, pastor?
Mano, tem tanta coisa acontecendo, tem um maconheiro, tem um homossexual, tem tanta coisa, tem uma série de outros pecados, tem um fornicador, o que está em adultério, e a gente anda com essas pessoas e a gente diz o quê? Absolutamente nada, porque eles não querem ouvir. A gente convive na faculdade e a gente anda com gente com um pecado sério, grave, e a gente só sabe fazer uma coisa: levar para a porta e da porta para casa. A gente não tem coragem mais. A gente dá aquilo que as pessoas pedem. A gente tem algumas palavrinhas de efeito que a gente diz: Deus sabe de todas as coisas. Jesus está no controle, irmão. Continua aí, relaxa. O cara está em pecado com a namorada dele, está podre, e a gente diz: vai dar tudo certo, Deus está no controle, fica tranquilo. A pessoa vem para você dizendo: cara, eu quero casar na igreja. Você sabe a vida dele que está podre. Você não diz nada, você diz: eu tenho um pastor para indicar. Não. Isso é levar para a porta e da porta para casa. A gente é assim dentro de casa com a nossa família que precisa de Jesus. Nós temos a palavra de verdade, mas como a verdade incomoda, a gente prefere dar aquilo que as pessoas pedem. E há uma diferença grotesca entre desejo e necessidade. O coxo estava a vida inteira apresentando desejo, pensando que aquilo era necessidade, mas na verdade aquilo que ele precisava era andar. As pessoas que andam com você não precisam de você, precisam do Jesus que você tem. A não ser que não tenha. Porque aí é difícil, a gente só consegue dar aquilo que a gente tem. A gente não consegue compartilhar de algo que a gente não tem. E aí eu fico impactado no negócio, porque esses amigos são aqueles que a gente mais gosta. Esses amigos são aqueles que a gente mais anda junto. É aqueles que não perturbam a paz. É aquele que você pode ser quem você quiser. É aqueles que você pode falar o que você quiser. Você pode falar palavrão com ele, pecar com ele, falar porcaria. Pode fazer um monte de coisa, porque ele não vai te incomodar. É o crente do século 21. Você pode fazer o que você quiser na frente dele. Você pode fumar, você pode beber, você pode usar droga, você pode falar palavrão, e ele vai continuar assim, ó. No mundinho dele, na barriguinha dele. Ele não tem ministério. Ele não consegue ser verdadeiro, ele não consegue encontrar na pessoa a necessidade, só o desejo. Está cheio de gente assim. E aí eu comecei a me preocupar, porque eu quando prego, eu procuro verdadeiramente, a minha esposa sabe. Eu tento dar aquilo que Deus quer que eu dê, não aquilo que eu penso que a igreja quer. Porque a gente é tentado, não é, Tiago? A gente chega na igreja, uma igreja chique como essa, e digo: cara, eu vou pregar uma mensagem para gente chique, eu não vou pregar coisa simples. Mas aí você começa a perceber que o Espírito Santo de Deus conduz a algo que não é aquilo que a gente deseja, é aquilo que a gente necessita. Eu acho meio burro às vezes quem vem para a igreja e diz: eu queria tanto uma casa nova, mas não tem lar. Quem quer um carro, mas não tem ninguém para dividir, nem o Espírito Santo. Quem quer uma oportunidade de emprego, mas tem mau caráter, ou seja, não dá para entender. A gente apresenta desejo, mas na verdade a nossa necessidade está sendo obscurecida. E o coxo era esse aqui. Ele pensava que o que ele precisava era dinheiro, mas na verdade ele precisava andar. E aí ele tinha alguém que fazia ele ficar naquela forma. E esse é o primeiro amigo que eu descobri aqui. O cara que dá aquilo que ele quer. Só que aí eu continuei mas se ele só vai e é levado, não tem lucro, ele não tinha por que ficar ali, ele mudava de ponto comercial, Tadeu. É igual a igreja. Se ele chega aqui e é aquilo que ele necessita, não aquilo que ele quer, às vezes ele vai embora, ele vai para um lugar que dê aquilo que ele quer. Porque quando apresenta às vezes a nossa necessidade, a gente tem vergonha, a gente fica cheio de mimimi, tipo: será que eu vou lá na frente? E aí eu descobri que tinha os facilitadores do coxo, os caras que davam esmola para ele, fielmente. Toda vez que via, financiava a porta para ele. E esse é um dos piores tipos, porque é o que contribui para a pessoa ficar para sempre do jeito que está. É o cara que vê o pecado e não sabe denunciar. É a pessoa que vê a verdade, que sabe da verdade, mas não consegue passar, prefere dar esmola. É quem não gosta de cuidar, é quem gosta somente de falar, Facebook, Instagram, Snapchat, mas não consegue olhar no olho e dizer a verdade.
é esmola. E tem uma coisa da esmola que eu odeio, é que esmola não precisa perder tempo. Esmola não precisa, Tiago, esmola você nem olha. Esmola você pega o que você tem de menor e joga. E você dá aquilo que a pessoa quer, mas na verdade o que ela precisa não é disso da sua esmola, não é daquilo que você tem sobrando, é aquilo que você está nutrindo no seu coração, que pode transformar a história dela de verdade. Eu acho uma coisa fantástica, porque para dar esmola, pensa bem, alguém quando vai dar esmola, olha na carteira e diz, 2 não, muito pouco, 5 não, vou dar mais, 10, não, 10 essa nota está rasgada, 20 talvez não, acho que vou dar 50, alguém faz isso? Ninguém para. A gente quer vazar, a gente quer sair, até talvez ir para o outro para poder postar no Facebook dizendo que ajudou 2. Aliás, a gente está assim às vezes aqui dentro. A gente dá esmola aqui dentro. A gente olha assim, paz do Senhor, entendeu? A gente cumprimenta em massa, ninguém olha mais no olho. A gente faz aquela pergunta que está cheio de gente louco de vontade de responder. Oi, tudo bem, como você está? E vai para o próximo. Tem gente que se você parar no olho dela e dizer assim, como você está? Ela vai se derramar e vai dizer a verdade, eu estou precisando de socorro. Mas como você não para, ela não fala. É a esmolinha, sabe? E esse dia eu ouvi num lugar aí, o cara falou assim, cumprimenta 100 pessoas, sai correndo. E era, vai Senhor, 100, 1, 2, 3, 4, 24, 7, 26. Não. Cumprimenta um, mas para, olha no olho e diz, oi. Esses dias eu sou um pouco irritado com isso. Eu confesso que eu sou irritado e eu sou um pouco repugnante até, porque eu não consigo disfarçar algumas coisas. Eu gosto de olhar assim, paz do Senhor, irmão. Olhar no olho. Aí, tem gente que pega na mão da gente, parece que a gente está doente, pega assim. Irmão, se você pegar na minha mão assim, eu vou ficar com raiva. E eu não vou saber disfarçar. E pior que quando eu falo sobre isso, tem um monte de gente que vem no final só para me incomodar. Ei, eu estava num lugar esses dias aí, e o cara falou assim, ó. Quando ele fez assim, eu segurei, ele voltou. Eu falei assim, irmão, olha aqui, a paz do Senhor. Ele ficou assustado, falou, cara, é para assim que dá? Você está entendendo como que a gente é? Porque olha só, esmola a gente não precisa perder tempo, não precisa parar, não precisa nada. É só passar e dar alguma coisinha. A gente não precisa ter Bíblia, basta ter frase de efeito. Para dar esmola não precisa de Bíblia. Tem a frase de efeito pronta do Facebook, é a melhor coisa. Você convidou alguém para vir no culto? Eu convidei. Como você fez? Acho que não fez no WhatsApp lá. Você ligou para ele? Não. Demanda tempo. A lista de transmissão é a coisa que mais prova que a gente está sem tempo. A gente coloca todos junto no mesmo lugar e manda para todos junto de uma vez só. Para não perder tempo. A gente sempre está sem tempo. Para absolutamente tudo. E aí, eu preciso continuar para chegar nos irmãos mais top do planeta Terra, irmão. Aí a Bíblia vai dizer que o Pedro e o João estão indo. Os meninos que saíram do congresso, cheios do Espírito Santo, estão indo para o templo. Você consegue sentir temporal chegando na vida do coxo? Você consegue imaginar que vai dar treta? Porque esses caras são os crentes chatos, que normalmente a gente tem agonia de andar junto. São quem cobra a gente. Esses crentes a gente tem um pouco de agonia. A gente ama eles, mas a gente não gosta muito deles. Eu me lembro que tinha um irmão na minha igreja que era o crente assim, quando ele levantava em profecia, a gente se escondia tudo. Porque cara, Deus falava para ele umas coisas que só falava para ele. E aí esses crentes a gente não gosta, porque esses crentes a gente não consegue ter linguagem do mundo junto com ele, porque a linguagem dele é do céu, e ele fala de um jeito que provoca a gente a ser melhor, faz a gente ter vontade de orar, faz a gente ter vontade de jejuar, faz a gente chorar numa conversa no café, faz a gente ter vontade de ser crente. Esse tipo de gente é difícil de lidar, porque ele está o tempo inteiro te chocando, te provocando. A gente gosta de sentar com gente que faz a gente crescer. A gente precisa aprender que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais andamos juntas, ou seja, se você só anda com vasilha, significa que você não é tão cheio como você imagina. Agora, se você só anda com gente cheia, gente crente, gente que não fala palavrão, gente que busca santidade, pode ter certeza que você está com um problema grave. Você está indo para o céu. Ei, eu me lembro de um negócio. Eu me lembro que quando eu era um menino assim, que eu tinha uns 15, 16 anos, faz bem pouco tempo. O que é que vocês estão rindo? Não é nada engraçado. Eu me lembro que tinha um irmão que passava por mim, Daiane, e ele era da oração, ele era o irmão Neri.
Irmão, sabe aqueles irmãos de monte que gostam de orar no monte e tal, do monte? Gosta do monte, vai pro monte, vem pro monte, tchuk, monte, tchuk. E esse irmão era aqueles irmãos passa vergonha. Ele andava de bike, ele vinha de monte de bike. E eu ia pro colégio à noite, ele passava vindo do monte, ele passava, caminhando eu vou para Canaã. E eu olhava para aquilo e dizia, meu Deus, está envergonhando a igreja. Eu sujo de pecado, olhando para ele, cheio do Espírito Santo, dizendo, está envergonhando a igreja. Aí um dia eu aceitei a Jesus de verdade, fui batizado pelo Espírito Santo, Jesus me lavou, salvou, tchucs, tchacs, tudo. Aí eu estava descendo um monte da oração. Aí eu estava na rua assim, ó. Porque o crente pentecostal tem uns que perde o pino de centro, você já viu? Ele fica assim. Aí lá estou eu vindo na rua, Tiagão. Maior heavy, eu estava no céu, eu estava nem aí para a rua. Dando glória, aleluia, falando língua estranha. Só que o Espírito Santo não esquece e não esquece. Ele chegou em mim e falou assim, lembra do irmão Neri? Eu falei, é claro que eu lembro. O Espírito Santo falou, você está fazendo pior do que ele. Eu falei, então é nós. O Espírito Santo metia um outro língua estranha lá, que foi a coisa mais linda do planeta Terra, irmão. Mas deixa eu dizer um negócio para você, eu só estou imaginando como o Pedro e o João estavam indo para o templo. Eles estavam no manto. Ô Tiago, ele tinha acabado de ser batizado no Espírito Santo. Pedro tinha acabado de ganhar 3.000 almas para Jesus. Eles estavam todos... E o coxo está lá na porta. Dá mais molinha. Dá mais molinha. Dá mais molinha. Tinha gente que dava. Tem gente que gosta de dar esmola, mas tem gente que não dá esmola. Tem gente que é diferente. Senta aí, pray hard. Vem cá. Tu é o coxo, Tadeu. Me ajuda, tá? Depois eu te abençoo com a oferta. Aí o Pedro... Não, para sentar, irmão. Você é coxo que está em pé. O coxo está lá. O Pedro e o João param. E a Bíblia diz, e fitando os olhos. Eles são diferentes, Daiane. Eles têm um negócio, eles dão importância. Oh, gente, como tem gente no mundo só querendo importância. Alguém que pare e diz, oi. Porque sabe quem está mais ganhando dinheiro hoje? É o tal do psicólogo, ele só faz uma coisa. Porque o mundo que mais precisa, sabe o que é? Não é gente que só fala, não. É quem para ouvir e se importa com a vida de quem está falando de verdade. Eles param, fitando os olhos e disseram, olha para nós. Ou seja, não estava olhando. Olha para nós. Nós não temos prata nem ouro. Estava pedindo prata e ouro? Não, pedindo esmola. Uai, desde quando esmola é prata? Desde quando esmola é ouro? Não. Só que o Pedro e o João são tão cheios que eles já estão pregando dizendo o seguinte, não é o que tu deseja. Aliás, nem tudo aquilo que tu pode desejar é aquilo que a gente tem para te dar. Mas o que eu tenho, o que nós temos te damos. Levanta e anda. Olha, não é assim que a Bíblia diz, irmão? Vou fazer de novo, porque às vezes o irmão tem problema de aprendizado. Fitando os olhos, olharam e disseram, nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, lembra do que eu falei? A gente só consegue dar daquilo que a gente tem. Olha eles pregando aí, voltando para cá. Mas o que nós temos, te damos. Levanta e anda. Não é assim que a gente quer que aconteça? A gente quer pregar uma vez e quer que o cara saia pregando para Deus e o mundo. A gente fala uma vez e pensa, não preciso mais falar, fiz a minha parte, vai, anda, sai correndo, vai pregar, vai ganhar o mundo. Não, Nina, não. A gente é assim, isso mostra que a gente não mudou muito não. Mostra que a gente continua imediatista, rápido, esmola, mostra que a gente não mudou quase nada. Uai, pastor, mas a Bíblia diz que é isso que acontece. Não, a Bíblia não diz isso. Ah, Jesus. Cara, o que eu vou fazer para você aqui agora, mano,
É um negócio que fizeram para mim, com certeza já fizeram para você, já fizeram para muita gente aqui que a gente já esqueceu faz tempo. A gente não está acostumado a se ajudar de verdade. Quando a gente ajudar de verdade, a gente fica até meio apavorado. Esse dia eu estava numa igreja, e aí eu estava numa igreja, aquelas igrejas de interior. Daqui a pouco nós estávamos lá fazendo aquele churrasco que o pessoal faz de igreja e tal, comendo. Chegou um cachorrinho na porta da igreja. Nós olhamos para ele, pode senhor. Eu amo cachorrinho, eu gosto dos bichinhos. Eu já olhei para ele e falei assim, já não consegui mais comer. Falei, eu vou lá dar um pedaço de comida para esse bichinho aqui. Aí peguei um pedacinho de carne. Falei, eu vou lá. Aí um obreiro já se levantou para comigo, eu vou lá com ele. Aí nós chegamos, quando eu baixei assim com o osso, o cachorro veio assim, ó, vazou. Aí o irmão olhou para mim e disse, pá, você só queria fazer o bem para ele. Eu falei para ele, pois é, mas é que tanta gente só fez o mal, que quando alguém chegou para fazer o bem, ele não acreditou que podia ser verdade. Está cheio de gente machucada que entra assim na igreja, Tiago. Eles pensam, é mais uma igreja, é mais um pastor, é mais uma pregação. Porque estão tão acostumados a levar tanta paulada, que quando Jesus para na frente e diz, pô, eu acho que não é Jesus de novo. Eu acho que é alguém que vai pegar, vai me usar, vai me machucar. E vai, não, ei. Hoje você veio na presença do Eterno neste lugar. Alabaçom me andarabachai. E fitando os olhos disseram, levanta e anda. E tomando pela mão. Só que a Bíblia diz um negócio fantástico. Eles levantaram e ficaram esperando os arteiros se firmarem. Firmou o arteiro? Firmou. A Bíblia diz que o coxo não saiu andando, o coxo saiu pulando. Não. Pode ir. Meu Deus, Tadeu. Não saiu beijando, saiu pulando. Só para os irmãos entenderem. Sabe o que eu quero dizer para você, filho, aqui essa noite, para encerrar? A gente só descobre que tem coxo quando a gente olha. Porque a coisa mais interessante da nossa vida é que tem gente que não anda sentado do nosso lado, a gente nem sonha. Como a gente só olha as pessoas pela quantidade de pessoas que ela tem no Facebook, ou pela quantidade de curtidas que ela tem normalmente, a gente parou de olhar para as pessoas por trás daquilo que elas publicam, por trás daquilo que elas falam, por trás daquilo que elas fingem ser, ou fingem dizer, que dizem a respeito do que são. Mas hoje eu quero dizer para você que nós temos centenas de pessoas aqui essa noite, e que nós temos coxo aqui dentro também, por mais que pareça ser um ambiente só de gente que está para ajudar, mas tem gente que está aqui dentro, que na verdade está em falta. Oh Jesus, que está mó tempão que não sabe o que é chorar na igreja, veio nessa conferência, não derramou uma lágrima, não conseguiu porque está machucado, não está conseguindo andar, está em falta, alguma coisa está precisando, está desesperado. E tem gente do lado que não olhou, que não deu um paz, nem um beijinho sem dizer, eu estou me preocupando com você, que bom que você veio hoje aqui. Não, deixa eu dizer um negócio para você, a gente só descobre isso quando para. Teve um tempo da minha vida, Tiago, se tivesse alguém que parasse e olhasse para mim, ia descobrir que eu estava no inferno dentro da igreja. E é por isso que Deus tem mudado as minhas mensagens, porque a hora que eu sair, Deus vai levantar você para olhar, para parar, para estender a mão e para ajudar de verdade. Escuta só, é claro que também tem um amigo do coxo, tem gente na família que não consegue ajudar, ou que não tem coragem. Não, hoje vai mudar. Você vai sair daqui com palavra, com graça, com poder e glória, para parar na frente, tomar pela mão e dizer, ei, o que eu tenho, isso eu te dou.